Olá, eu sou Suenise Muniz, sou da IP Aruana. Estou convidando você para assistir a Semana Jovem online. Hoje nós estamos no segundo dia. Peraí, você não assistiu o primeiro dia? Corre lá no canal da IP Aruana e assiste o que o seminarista Rodrigo Oscar falou aos nossos corações. E hoje, dando continuidade a essa semana que será impactante para nós, juventude da IPI Aruana, do Mosqueiro, do Loteamento Luciana, do Centro de Aracaju, de Sergipe ou do Brasil. O que Deus quer falar com você, comigo e com você. Vamos ouvir a nossa seminarista Sara Morales, da IPI Tatuapé, Tocados com Brasas Vivas. Vamos lá? Fala pessoal da IPI de Aracaju, sou seminarista Sara, sou da primeira IPI Tatuapé aqui de São Paulo. Um prazer poder estar com vocês neste momento, tentando trazer uma palavra de reflexão que nos leve a compreender um pouco mais daquilo que Deus quer fazer com a minha e com a sua vida. Então, em primeiro lugar, eu queria já agradecer o convite de estar aqui. Em segundo lugar, eu queria que você pudesse agora, neste momento, começasse a ter um momento de contrição com a palavra de Deus, começasse a perguntar para Deus o que será que Ele quer colocar no seu coração hoje e o que será que Ele quer colocar de novo no seu coração hoje, o que será que Ele quer de você como servo e serva dele. É um exercício que nós deveríamos fazer todos os dias, às vezes nós não fazemos. Perguntar para Deus como é que eu posso servir no reino dele no dia de hoje. Não estou falando amanhã, não estou falando depois de amanhã, não estou falando depois que eu terminar minha faculdade, eu estou falando no dia de hoje. Então eu te convido a já começar a fazer esse exercício aí onde você está e perguntar para Deus: Pai, como é que eu posso te servir no dia de hoje? Usa a minha vida, coloque em mim ferramentas necessárias e precisas para que eu, com urgência, possa te servir no dia de hoje. Amém? O texto que eu queria trazer para vocês aqui, ele se encontra em Isaías capítulo 6. Ele é um texto muito conhecido porque ele é o texto que revela o chamado e a profundidade do chamado de Isaías, não somente como profeta, mas como servo de Deus, obediente e fiel. Então, se você está com a sua Bíblia aí, eu te convido a abri-la em Isaías capítulo 6, e nós leremos do verso 1 ao verso 9. Eu estou com uma versão NVT aqui, mas não importa a versão que você está usando na sua casa. O importante é que nós tenhamos alinhamento e compreensão da palavra de Deus. Amém? Verso 1 ao 9, Isaías capítulo 6, diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Isso é Isaías dizendo. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, e com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: eu estou perdido. É o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: Veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Então eu respondi: Aqui estou, envia-me. E o Senhor disse: Vá e diga a este povo. Sara, o que isso tem a ver com sermos servos e servas de Deus? A primeira coisa que eu queria dizer para você é que em todo o Antigo Testamento nós temos algumas situações muito engraçadas com relação ao tipo de gente que Deus chama para proclamar a palavra dele. Primeiro, que não há um padrão
Deus ele não é padronizado em seus profetas, nem em seus mensageiros, nem em seus líderes. Ele chama sempre aqueles normalmente que estão vivendo algo diferente com ele e que ele entende que tem um coração adorador e obediente. Então, o que isso quer dizer, Sara? Isso quer dizer que talvez você esteja aí pensando se Deus por algum motivo te chamaria ou não te chamaria, ou como você poderia agradar a Deus para que Ele te chamasse para fazer algo. E a primeira coisa que eu queria te dizer é que Deus não tem um padrão. Para Ele te chamar para fazer parte do reino dele, você apenas precisa ter um coração obediente e fiel, confessando o nome de Jesus Cristo acima de todas as coisas. Então, o que fazer quando Deus nos chama para servir o seu reino em seu nome? O que fazer? Você já parou para pensar o que de fato você deveria fazer para ser aquela pessoa que vai servir a Deus aqui na terra em nome dele? Primeira coisa que eu queria dizer para você, e foi a primeira coisa que Isaías fez ali naquele capítulo 6, para servir a Deus aqui na terra, em nome dele, nós como juventude precisamos criar o hábito de enxergar. Nós precisamos criar o hábito de olhar além das nossas próprias perspectivas. Às vezes a gente vive uma vida limitada em visão. Às vezes a gente vive uma vida que não nos permite ampliar o nosso campo de visão. E o que o texto do capítulo 6 de Isaías mostra pra gente é que Isaías ele se disponibilizou para enxergar o que Deus queria trazer para ele naquele momento. E ele não só enxergou, como ele fez parte daquela visão. Ele participou daquela visão. E aquela visão que revelou para ele a grandeza de Deus fez com que ele entendesse ainda mais a sua identidade e só assim pudesse dizer: sim, Senhor, envia-me. Uma experiência com Deus, uma experiência que nos coloca profundamente em intimidade com Deus, é a nossa única maneira de enxergarmos quem Deus é, para só assim podermos fazer o que Ele quer que nós façamos. Antes do capítulo 6, eu não sei se você sabe, mas Isaías ele já vinha trabalhando denúncias de corrupção, ele já vinha trazendo para o povo alertas sobre a corrupção deles. Ele já sabia que ele fazia parte de uma cultura corrompida, de uma sociedade que não estava sendo fiel e obediente a Deus. Mas é a partir do capítulo 6, sobre a perspectiva de uma visão ampla de quem Deus é, que Isaías, através daquela experiência, muda a sua perspectiva de quem ele era. Talvez antes do capítulo 6, Isaías imaginava que ele só tinha sido chamado para mudar a sua sociedade, anunciar contra a sua sociedade. Mas a partir do capítulo 6, Isaías entende que primeiro, para ele anunciar qualquer tipo de mudança de conduta e de mentalidade em uma cultura, em uma sociedade, era necessário que ele primeiro mudasse a sua cultura e a sua própria mentalidade. Então, a partir daquela experiência com Deus, o primeiro ato que ele faz é: Pai, eu não sou digno. Eu denuncio a corrupção dos outros, mas eu assumo hoje que eu também não sou digno de anunciar as suas palavras. Esse é um ponto importante. Se você está com dúvidas sobre como você deve iniciar o serviço em nome de Deus aqui nesta terra, a primeira coisa que eu falo para você, você deve começar a criar na sua intimidade novas perspectivas de enxergar a Deus. Deus quer se mostrar a você, Ele quer revelar algo novo a você, mas para isso vai ser necessário que você também revele a Ele coisas do seu coração e chegue a Ele o seu arrependimento. E uma segunda coisa que uma nova perspectiva, uma nova visão nos traz a partir do momento que nós criamos uma nova experiência com Deus, uma segunda coisa que Deus exige de nós é ir.
Talvez você esteja se perguntando, Sara, mas eu já tenho dito sim ao ID de Deus há muito tempo. Eu ajudo na minha igreja, eu toco no louvor, eu faço ação social, eu leio a Bíblia, eu já tenho dito sim ao ID de Deus há muito tempo. Mas o que Isaías mostra pra gente através daquele capítulo 6 é que ir não é apenas caminhar de encontro a alguma ação social. Ir exige de nós, primeiro, arrependimento dos nossos pecados. O ir de Deus em prol do seu reino para anunciar a todos aqueles que estão perdidos a palavra de salvação vai exigir de nós, como servos e servas de Deus, arrependimento dos nossos pecados. Um segundo ponto que o ir vai exigir de nós, e eu estou falando aqui o ir e não o id, para que não haja uma confusão apenas com a grande comissão. A grande comissão, ela não é, que está em Mateus 28, ela não é apenas um chamado missionário. A grande comissão é um chamado cristão para todos aqueles que creem. Mas nós estamos falando sobre a perspectiva de Isaías, de alguém que está sendo chamado subjetivamente, individualmente, na perspectiva do pessoal. Deus está te chamando pelo nome, aí onde você está. E está exigindo de você novas condutas e novas posturas, para que você só assim tenha capacidade, tenha ânimo, tenha fé o suficiente e obediência para cumprir o ir do serviço dele nesta terra. E esse ir, além de exigir de nós arrependimento dos nossos pecados, vai exigir que nós reconheçamos aquilo que porventura virá nos afastar do caminho do Senhor. É muito difícil nós, como juventudes, nos mantermos íntegros e retos por muito tempo. Normalmente surgem situações adversas, circunstâncias que estão fora do nosso controle, que nos colocam em desalinhamento com Deus. Por isso que ir de encontro ao serviço de Deus exigirá de nós também uma busca incessante por santidade. Então não é somente dizer sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Então é dizer também, sim, Senhor, envia-me, mas antes me dê sabedoria para que eu tenha uma mente sã para reconhecer o que eu tenho de reconhecer de errado durante o meu caminho. Sim, Senhor, envia-me, mas antes anule em mim todo o meu autocontrole para que eu não cumpra a minha vontade mais do que a sua vontade. Sim, Senhor, envia-me, mas antes faça com que eu tenha exercícios diários de reavaliar o que de fato o Senhor quer para mim. Tendo em vista que ser chamado para servir a Deus hoje, no dia de hoje, não amanhã ou depois de amanhã, é cumprir aquilo que Ele quer que você cumpra de maneira excelente, obediente, profunda. É como se Deus ele estivesse projetando Isaías no capítulo 6 para ser aquele Isaías do capítulo 58 que diz: você será restaurador de muros, reconstrutor de ruas e casas. Eu sinto que é isso que Deus tem chamado e proporcionado para a juventude da IPI do Brasil, para você que está assistindo esse vídeo. Deus nos chama para sermos reconstrutores e restauradores de cidades, de igrejas, de mentalidades que estão inférteis, que não estão gerando vida em suas comunidades. Você não é apenas chamado para pregar o evangelho para uma ou duas pessoas, mas você é chamado para ter uma vida de pregação, uma vida que resplandeça, uma conduta que tenha nela atributos do caráter de Cristo Jesus. Ser servo e ser serva de Deus nos dias de hoje é abrir mão das corrupções da cultura, das corrupções da sociedade, das corrupções até mesmo da nossa própria carne, para cumprir uma vida de alinhamento naquilo que Deus espera de mim e naquilo que Ele muito provavelmente também espera de você como serva e servo de Deus. Então, o que eu finalizo aqui nesta reflexão é que para que você possa de fato exercer esse chamado
profético no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. Eu espero que você também se aproprie das palavras de Isaías 6, para que você possa de fato exercer um ministério profético de excelência, de transformação, que você seja reconstrutor, que você seja uma reparadora de ruas e casas, que famílias de fato elas venham ter um encontro com Deus, um encontro voluntário ao Evangelho de Cristo Jesus, através das suas ações, e que as suas ações, antes de qualquer coisa, elas resplandeçam a santidade que você recebeu ao ter uma experiência íntima, profunda e pessoal no seu quarto, na sua casa, na sua igreja, aonde quer que você esteja. Então, o que eu falo para você, juventude de Aracaju, é que você precisa começar a criar no seu pessoal uma mentalidade de reconstrutor, de reparador de ruas e casas, para que só assim você possa de fato cumprir o seu chamado profético como aquele que entende a grandeza desse chamado e como aquele que quer fazer parte de algo maior, que é trazer a mentalidade de Nova Jerusalém para cidades que existem nos dias de hoje. Eu oro para que você se aproprie desta palavra, não porque é uma palavra que talvez você já até tenha escutado, mas porque chegou um momento de nós como juventude. Isaías, ele tinha 25 anos aproximadamente naquele capítulo 6. Eu tenho 22, eu acredito que você também seja muito nova. Então chegou o momento de nós, como juventude, exercermos o nosso chamado de servos e servas de Deus, não para honrar apenas templos e placas de igreja, mas acima de tudo, para manifestar na nossa cultura, no dia de hoje, o nome santo de Cristo Jesus. Que este seja você, que esta seja eu, para a glória de Cristo Jesus. Amém.